E ele fala que a primeira rodada não foi bem, ele sabe disso, os jogadores sabem disso também, Gabriel. E o Danilo fala muito dessa força física do Haiti, né? E o Ancelotti hoje falou que vai sim ter mudanças nessa equipe. Então, eu queria que você falasse quais mudanças você acha que vão acontecer nessa seleção brasileira de amanhã. A gente está vendo as imagens da seleção brasileira chegando na Filadélfia, que foi, enfim, uma festa, né? Hoje o Gabriel Magalhães, na coletiva, falou que sentir esse clima, né, o calor da torcida brasileira é muito bom, mas tem que sentir esse clima, esse calor e tem que botar isso dentro do campo, né? Um pouco de cobrança também, cânticos de Copa do Mundo, é guerra, né? Toda aquela história. Acho que antes, para falar do Haiti... Isso aí é mala demais, hein, Gabriel? Não dá, né? Não dá. Com todo o respeito, feito por todas as torcidas daqui no Brasil, mas esse negócio de guerra, pelo amor de Deus. Toda a barra brava que foi lá para esse jogo, certamente, né? Mas enfim, a seleção de Haiti, primeiramente, é uma seleção extremamente física, organizada, fez um jogo duro ante a Escócia. Todo esse contexto cultural ele é muito válido, acho que ajuda a explicar a ferida de um povo de modo geral, né? Então é muito importante, mas eu tô com o Matos, que é uma obrigação, né? Não tem como a gente olhar para esse jogo e achar tolerável o empate, uma derrota, tem que vencer bem a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, já deu ali um certo vacilo contra Marrocos, né? Que é um outro adversário, é um outro nível, mas precisa vencer. As modificações ali do Ancelotti, acho que ele vai de Matheus Cunha, possivelmente, né? Pode ser uma referência ali desse homem de área, praticamente, que não é exatamente o que é o Igor Thiago. E aí ele pode mexer na zaga, volta e meia ali, na direita, na esquerda, pode pensar em alguma modificação. O que eu faria é de ter justamente esse ataque um pouco mais móvel, tendo o Endrick, que eu acho que ele não vai colocar, pelo que ele falou na coletiva, ele não vai colocar o Endrick para jogo, e ter um meio, de repente, colocar o Danilo, de repente poderia vir a ser uma aposta, e eu falei na última live aqui, e acho que é algo impopular, mas eu não entraria em campo com a ponta direita com o nosso querido Rafinha, né, que fez um jogo muito ruim também. Acho que ele precisa tomar um choque de mundo real na Copa do Mundo, talvez, e eu levaria ele para o banco de reservas, mas essas mudanças vão ser poucas, imagino, aí do Carlo Ancelotti para esse jogo. Tem uma obrigação de vencer, é um jogo muito mais físico, mas que tem uma exigência técnica, tática um pouco inferior. Acho que o Brasil vence tranquilamente, essa é a expectativa, pelo menos, vamos ver na prática, né? Júlio, você estava em Miami, né, no jogo do Haiti e Escócia. O que você pode trazer para a gente, assim, de elementos dessa equipe do Haiti, pensando possivelmente nessas mudanças que o Carlo Ancelotti falou que vai fazer? Eu acompanhei em Miami o último amistoso do Haiti, antes deles estrearem na Copa. Acho que o jogador que o Rodrigo estava tentando lembrar o nome é o Providence, um cara que joga pela esquerda ali. Bem aberto. Esse time do Haiti, naquele amistoso que eu acompanhei, e eu acho que a gente viu isso um pouco contra a Escócia, acho que a gente viu as duas situações. Ele é um time que... O Rodrigo tem razão, rico tem em todos os lugares, né? Tem rico aqui. Eu citei a escuridão e os geradores, tem o dono da empresa de gerador, né? Assim, tem uma elite aqui no Haiti que adoraria ir para os Estados Unidos para ver a Copa do Mundo. Agora, a diáspora foi muito grande, então vai ter bastante torcida do Haiti, assim como a gente teve alguma coisa em Marrocos, lá em Nova York, vai ter bastante torcida do Haiti na Filadélfia, porque tem bastante haitiano morando naquela região nordeste ali dos Estados Unidos e em Montreal, principalmente, no Canadá. E é pertinho, tudo ali, tudo relativamente perto. E nesse jogo de Miami, que estava com o estádio completamente lotado, eles estão alucinados com a seleção deles. Como você lembrou, Denise, eles não jogaram uma partida sequer de eliminatória aqui no país. O técnico, o Minhé, ele nunca entrou no Haiti. Eu já vim para o Haiti e o Sebastião Minhé nunca veio para o Haiti. Eles jogaram em Curaçao as partidas deles. Então, as pessoas estão realmente alucinadas e todos os jogadores, todos com quem eu conversei, falam sobre isso. Jogar em nome desse povo, jogar em nome dos haitianos, jogar em nome dos filhos e netos da diáspora, das pessoas que tiveram que sair daqui por causa da violência. É um time que tem 2 jogadores titulares de Premier League no ataque, o Isidore e o Bellegarde. O Isidore foi campeão sub-17 com a França. Jogadores que nasceram em outro cenário, em outro país, que cresceram, digo fisicamente falando mesmo, de uma outra maneira, não num país pobre, por mais que em famílias pobres e tal,
cresceram de uma outra maneira, se desenvolveram como jogadores em outro tipo de academia, em outro tipo de clube, a ponto de jogar em seleção francesa, e que não aconteceu na seleção francesa adulta. Pô, na seleção francesa adulta tá competitivo o negócio hoje em dia. E o cara joga pelo Haiti. Então, acho que são jogadores que merecem respeito, jogadores rápidos, fortes, que ontem me chamou muita atenção depois do jogo Portugal e Congo, o zagueiro do Congo, o Tuanzebe, porque a situação do Congo é parecida com a do Haiti. A seleção do Congo melhor do que a do Haiti, mas parecida. Ele falando, eu jogo com esses caras aqui, de Portugal, no caso, toda semana. Eu conheço esses caras. Não é novidade pra gente. E é um pouco a mesma coisa esses jogadores do Haiti. Mais no Congo, menos no Haiti. Mas mais no Haiti do que em Curaçao, por exemplo, do que em Cabo Verde, que empatou com a Espanha. E o AD, o zagueiro citado pelo Rodrigo também, foi muito elogiado pelo Thiago Nunes. A gente fez uma matéria, eu e o PVC hoje, o perfil do AD. Acho que o Cabo Verde tem menos jogadores experimentados no cenário internacional do que o Haiti. Do que o Haiti. O Júlio, né? É isso. Do que se a gente analisar ali os dois, ela tem menos. Tinha um bancário, ex-bancário na zaga de Cabo Verde. Cabo Verde, Curaçao, muito mais amador, assim. O Curaçao é uma série B holandesa, né? O Haiti tem mais jogadores de talento. Agora, eles defendem mal. O Thiago Nunes elogiou muito o AD, mas o Mano Menezes, técnico do Peru, nesse amistoso que eu peguei lá em Miami, falou, eles defendem muito mal. Para mim, a chave aí é a seguinte, o Haiti é uma seleção que se toma o gol, se o Brasil faz um gol, até os 30 minutos do primeiro tempo, aí eu acho que vira goleada o jogo. Eles vão ter dificuldade para buscar um resultado e se expõem muito na defesa. É que a Escócia é muito fraca, também não soube aproveitar. O Brasil aproveitaria. O Haiti é uma seleção que vai jogar muito no contra-ataque, na velocidade, em cima dos nossos Danilos e Douglas Santos aí da vida.